Paz do Senhor a todos os irmãos. Glória a Deus, né? Estamos encerrando aí mais uma semana. E primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui neste dia e para deixar uma palavra de reflexão para os irmãos, amém? Eu vou deixar uma palavra rápida, que se encontra em Êxodo 14. Eu vou ler o versículo 12 e o versículo 15, amém? Que diz o seguinte: Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Essa história é uma história que me chama bastante atenção, né? Uma história também bastante conhecida dos irmãos, que nos mostra como o Senhor operou no meio daquele povo, do povo de Israel, para os livrar das mãos dos egípcios, da escravidão. E a palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel era um povo de dura cerviz, era um povo difícil de lidar, um povo difícil de ser liderado, porque eles viam, assim, não ouviam falar, eles viam com seus próprios olhos a mão do Senhor agindo em favor deles, mas ao mesmo tempo que eles viam, se acontecia algo, 2 minutos depois eles já estavam murmurando, já estavam questionando, né? E essa passagem que eu tô lendo para os irmãos, que eu li para os irmãos, o Senhor aqui já tinha tirado eles do Egito, já tinha manifestado o seu poder através das pragas que o Senhor mandou ali, né? E todas as pragas atingiram o povo do Egito, mas nenhum animal do povo de Israel foi atingido. E aqui, quando eles saem do Egito, eu vejo assim Moisés numa situação muito complicada. Por quê, irmãos? Ele ao lado dele está um povo, como eu acabei de dizer, um povo difícil, né? Atrás dele vem um exército tremendo. Não são 10 cavaleiros, não. Um exército fortemente armado. E à frente dele um mar, né? Então, assim, eu acredito que uma situação, assim, difícil. O que fazer, né? Ao lado dele, um povo que só reclamar. E aqui, como eu li aqui, não era melhor que nós tivéssemos morrido no Egito? Se eu trouxe a gente aqui para morrer aqui. E assim, quando o Senhor fala para Moisés: Por que clamas a mim, Moisés? Dize ao povo de Israel que marchem. E aqui no versículo 16 o Senhor fala: E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que é que eu entendo, irmãos? Que há momentos assim na nossa vida que nem sempre o que nós devemos fazer é apenas orar. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos orar, nós devemos orar sem cessar. Mas há momentos na nossa vida que não é apenas a oração. Quando o Senhor fala para Moisés: Por que clamas a mim? Eu entendo que há momentos na nossa vida que nós também, além de orar, também temos que agir, né? Às vezes nós pedimos algo para o Senhor, oramos e passamos dias e noites orando e buscando e nada acontece e a gente fica se questionando: mas por que eu estou pagando preço, estou orando, estou buscando? Mas não nos esquecemos que às vezes não é apenas oração. Um exemplo: eu quero que meu esposo ele se converta ao Senhor, eu sou uma pessoa da obra, eu quero que meu marido esteja ao meu lado, minha esposa, eu quero que a minha esposa esteja ao meu lado, trabalhando comigo na obra, meu filho não é convertido, eu quero. E busca isso, pede isso pro Senhor, mas tá faltando a atitude. Às vezes não tá dando o exemplo necessário, não tá fazendo conforme a Bíblia ensina. E a palavra do Senhor é clara, irmãos. O que é para mim fazer, o que eu posso fazer, o Senhor ele não vai fazer. Se eu tenho que cuidar do meu esposo, cuidar da minha casa, o Senhor não vai mandar um anjo para cuidar da minha casa, para cuidar do meu esposo, para cuidar, não, irmãos. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O Senhor não vai fazer. O que eu posso fazer, o Senhor não vai fazer. Então, aqui eu entendo: Por que clamas a mim? Ou seja, agora não é momento de se lamentar, de chorar, não. Agora é o momento de agir.
E às vezes, irmãos, os irmãos podem até estar passando por um momento assim, e não sabe como apenas está orando e não sabe como proceder. E o Senhor, às vezes, quer que você tome uma atitude para que Ele possa entrar com providência. Amém? Outro ponto que me chama a atenção nessa mensagem, nesse texto, é sobre a perseverança, né? A perseverança. Moisés, ele era um servo de Deus, amigo de Deus, falava com o Senhor face a face. E ele era perseverante. É o que nos falta hoje em dia. Sabe por quê, irmãos, que eu digo que Moisés era perseverante? Porque o povo de Israel não era um povo fácil. Então, a qualquer momento, se fosse hoje em dia, nos dias de hoje, a gente poderia, porque hoje em dia, irmãos, é mais difícil, né? Muitas pessoas não, a gente já, né, tem pessoas que não aguenta muita coisa, não aguenta muita pressão, já tá, né, abrindo mão. Mas nós temos que seguir o exemplo de Moisés. Moisés estava com uma missão difícil, com um povo difícil, mas ele perseverou até o final. E Deus o abençoou e o honrou. Amém? São essas duas mensagens que eu deixo para os irmãos, que os irmãos possam perseverar e que os irmãos possam também, além de orar, buscar o Senhor, que possa tomar atitudes certas, né? Atitudes guiadas pelo Espírito Santo, para que a oração é oração, orar mais ação, oração, né? Orar mais ação, para que a nossa oração, né, tenha efeito, que os irmãos possam ficar com essa palavra, né, nos seus corações, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, amém?